Olá, seja muito bem-vinda à Escola de Mulheres Maduras. Emma, essa é a primeira aula da nossa escola e como hoje é dia 4 de janeiro, então a gente ainda está começando o ano de 2025, eu sei que talvez você ainda esteja com aquela empolgação de ano novo, ainda pensando nos seus planos, nos seus projetos, o que você vai investir nesse ano, se você vai investir na sua saúde, na sua beleza, se você vai investir na sua intimidade com Deus, se você vai investir no seu relacionamento, se você vai investir na sua família, no seu trabalho. Quais são as suas metas? Quais são os seus projetos? Quais são os hábitos que você quer adquirir nesse ano? Então você tá com esse pensamento, com essa empolgação, com essa esperança de que vai ser um ano maravilhoso, de que você vai conseguir conquistar as coisas que você planejou. E o tema da aula de hoje é justamente sobre isso, pra gente começar o ano bem, pra gente começar o ano da forma certa, pra gente ter metas que sejam realizáveis, pra gente chegar no final do ano e pensar, poxa, foi um ano em que eu trabalhei para me tornar uma pessoa melhor. Foi um ano em que eu me dediquei à minha família da forma certa. Foi um ano em que eu trabalhei na minha empresa, no meu trabalho, de uma forma muito dedicada, de uma forma muito esforçada, querendo realmente entregar o meu trabalho de uma forma bem feita. Então, que a gente comece o ano planejando, formulando metas realizáveis, plausíveis. E o que eu quero falar para vocês hoje é justamente como adquirir novos hábitos e como realizar essas metas, quais são alguns aspectos que vai nos ajudar a chegar no final de 2025 com esses projetos mais avançados, se não realizados, mas que pelo menos eles estejam mais avançados, que eles não fiquem só no campo das ideias, que eles não fiquem só no desejo, mas que a gente realmente consiga dia após dia melhorar 1%, que a gente consiga dia após dia fazer algo que nos torne uma pessoa melhor no final de 2025. Então, a gente vai começar essa aula, como adquirir novos hábitos, é o tema da aula de hoje, e eu quero começar dizendo o seguinte, você precisa entender qual a importância desse hábito na sua vida. Eu sei que a gente vê muito, você tem que treinar, você tem que ler, você tem que ir à igreja, você tem que rezar, você tem que fazer suas orações, você tem que. E aí essas coisas elas vão entrando na nossa cabeça e a gente fica pensando, poxa, eu tenho que fazer isso. Mas aquilo ainda não internalizou em você. Você não sabe. Por mais que você compreenda a razão daquilo ser importante para você, aquilo ainda não te dói. Aquilo ainda não prejudica uma área importante da sua vida. Então, às vezes você tá sentindo uma dor de cabeça, mas você ainda consegue trabalhar, você ainda consegue cumprir seus deveres. Você tá sentindo dor no corpo porque você já não você não faz nenhuma atividade física, você é sedentário, você já tá meio gordinho, mas aquilo não tá te atrapalhando nas coisas que você vê como prioridade na sua vida, ela não tá te atrapalhando no seu trabalho, aquela dor, ela não tá te atrapalhando evidentemente no seu relacionamento, ela não tá te atrapalhando na sua maternidade, mas a partir do momento em que aquilo interfere em algo que você considera importante, aí sim você pensa, poxa, eu preciso mudar, eu preciso fazer isso a partir de agora, porque aquilo que é importante para mim está sendo prejudicado. Então, a primeira coisa é a gente entender a importância e no que isso interfere na nossa vida. Eu vou dar muito exemplo do treino aqui, porque é uma coisa mais palpável, mas, por exemplo, o hábito de leitura. O brasileiro não lê. E aí a gente fica, você precisa ler porque a população está ficando burra, porque as pessoas não conseguem compreender, porque o nível de analfabetismo funcional é exorbitante, porque você lê uma notícia de jornal e você não compreende. Você escuta essas coisas e você até pensa, poxa, seria legal se eu me desenvolvesse nessa área. Mas aquilo não está prejudicando
a sua vida normal. Assim, a gente tem aqueles nossos hábitos corriqueiros que a gente construiu ao longo da vida e temos as coisas que são importantes para nós. Então, nosso trabalho, a nossa família, a nossa religião para algumas pessoas. E enquanto você não perceber que aquilo é um valor para elevar algo que você já considera prioridade, você não vai interferir. A gente tem aquela sensação a gente tem aquele desejo pelo conforto. Sair do conforto é muito doloroso. Sair da nossa zona de conforto, nos esforçar para fazer algo, é algo que não é natural do nosso corpo, da nossa mente. Então a gente fica postergando tudo que a gente precisa fazer, que exige esforço, nós vamos postergar, nós vamos tentar pegar o caminho mais fácil. Só que sair da nossa zona de conforto é necessário para o nosso crescimento. A gente não pode achar que o nosso relacionamento vai melhorar se nós não tivermos uma conversa difícil. A gente não pode achar que nosso trabalho vai melhorar se nós não nos esforçarmos para sermos mais pontuais, mais cordiais, mais atenciosos, mais prestativos. A gente não pode achar que o nosso relacionamento com os nossos filhos vai melhorar se nós não nos esforçarmos para estar presente na vida deles, para conversar, para interagir, para brincar, para estar em família, se relacionar. Então, tudo isso exige esforço. Sair da sua zona de conforto para que você alcance aquilo que você deseja. Só que nós não temos esse padrão de desejo alto. As pessoas que estão ao nosso redor, elas vivem num nível de mediocridade, no nível mediano. Às vezes estão até no nível mais baixo, então a gente se sente superior. Então a gente não tem aquele padrão exemplar, a gente não tem aquela referência do que devemos buscar. Então a gente vai se conformando com a mediocridade, com a zona de conforto, com aquilo que é confortável. Só que quando você enxerga, poxa, existe um padrão mais elevado, existe um nível mais elevado de amor, de relacionamento, de solidariedade, de amizade, de compromisso. Eu quero isso. Eu quero ser essa pessoa melhor. Então, quando você encontra esse referencial mais alto, você quer estar neste nível mais elevado. Então, a partir daí, você vai começar a planejar, a adquirir novos hábitos que te levem a esse caminho. Você vai começar a pensar em mudar o seu ambiente, em mudar as pessoas que estão ao seu redor, em mudar as coisas que você consome, o entretenimento, o conteúdo, porque você vê valor naquilo, porque aquilo vai elevar uma coisa que você já via como prioridade, mas que você não sabia como desenvolver, como melhorar, como fazer ficar melhor. Esse mudar, ele exige de nós uma coragem de arriscar, coragem de se aventurar no mundo novo, coragem de ter conversas difíceis, coragem de se mudar, coragem de ver o mundo com novos olhos, coragem de buscar a Deus, coragem de se entregar pelas pessoas ao seu redor, coragem de amar. Tudo isso exige coragem e a gente morre de medo de se arriscar. A zona de conforto, ela é um lugar de paz. Só que você nunca vai saber onde você pode chegar, onde você pode melhorar, se você não se entregar, se você não tiver a coragem de viver o que você precisa viver. As aventuras, o risco, as tristezas, as dores, os sofrimentos, tudo isso faz parte do que você precisa viver para melhorar a sua vida. E aí, depois que você tiver coragem de fazer isso, às vezes não é só coragem, às vezes você até tem a coragem de se aventurar, de se arriscar, de mudar, mas é aquela empolgação, por exemplo, do ano novo, né?
eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou trabalhar mais, eu vou produzir conteúdo, eu vou escrever. Mas aí você não tem a constância. Então você começa bem, começa empolgado, vai pra academia todo dia, cuida da alimentação, quer fazer dois treinos no mesmo dia, mas do meio pro fim aí você vai perdendo o foco, vai perdendo a vontade, vai vendo que aquilo não tá rendendo, não tá trazendo resultado, você tá sofrendo à toa, você tá se esforçando por nada. E aí você vai desanimando. Aí você já não treina mais todos os dias, você já come um docinho a mais, você já não se preocupa mais com a alimentação. Aí na outra semana você já vai 2 treinos, você tá meio assim, eu tô cansada, eu estou desanimada, hoje eu não quero. Então vai perdendo o foco, vai perdendo a vontade e aí você não vai ver resultado. Você não vai ver resultado porque o segundo ponto para adquirir novos hábitos leva tempo. Você precisa ser paciente, leva tempo para ver os resultados. E os resultados são aquilo que nos deixa mais felizes. Nós nos motivamos quando nós vemos os resultados. Então, se você vai para academia, você não vai ver o resultado no primeiro mês, no segundo mês. Você vai subir na balança e você vai ver o mesmo peso. Você vai tentar vestir aquela calça e ela vai continuar apertada, não vai entrar. É possível que você sinta uma piora, porque tem a questão do músculo, você ainda não consumiu gordura e o seu músculo está aumentando. Então, você vai sentir que não tá dando resultado. E no começo é muito doloroso. No começo você vai sentir dor, no começo você vai sentir sono. Tipo, hoje eu não quero ir porque eu quero dormir até mais tarde. Ou se você treina no final do dia, hoje eu tô muito cansada, eu tive um dia muito difícil, eu não vou querer ir hoje. Então você vai precisar, no começo, vencer todas essas barreiras. Vai ser muito doloroso e você não vai ver os resultados. Então isso vai te desmotivando, você vai querer desistir. Por exemplo, na leitura. Eu vou começar a ler um livro meia hora por dia. No começo você não vai entender nada, você vai ficar perdido, você não vai lembrar dos personagens, você não sabe o que aquela história quer comunicar pra você. Só que se você parar, você nunca vai encontrar sentido, você nunca vai ver o resultado. O que eu quero que você pense a partir de agora eu posso não estar vendo o resultado agora, mas se eu parar, eu nunca vou ter o resultado que eu desejo. Se eu continuar, ainda que demore 1 hora, o resultado vai chegar. Então, não adianta você parar se o que você deseja é aquilo, porque se você parar, você nunca vai ter. Se você sabe que o caminho para ter um corpo bonito é treinar todos os dias, é se alimentar de forma adequada, se você parar, você nunca vai ter o resultado que você deseja. Mas se você continuar, um dia pode demorar, 1 ano, pode demorar 2 anos, um dia você vai alcançar esse resultado. Então, eu quero falar do terceiro ponto, que tenha alguém para te incentivar. Sabe, vai haver aquele dia em que você tá mais cansada, em que você tá desanimada, em que você está desmotivada. Então, tem aquela pessoa que te faça pensar 2 vezes. E aí, vamos lá, vamos ler aquele livro, vamos discutir aquela ideia, vamos fazer aquela oração, vamos na academia, vamos correr. Então, tem aquela pessoa que ela te faça pensar 2 vezes. Poxa, hoje eu tô meio assim, não tô muito legal. Aí aquela pessoa chega, e aí, vamos treinar? Você não vai hoje? Aí você pensa 2 vezes, mas vai, é só meia hora, rapidinho termina, eu nem vou me esforçar tanto assim. Aí você vai. Então, o importante é você começar, você continuar,
Ainda que tenha aquele dia que as coisas não fluem muito bem, aquele dia em que você lê a página daquele livro e você não entende nada, aquele dia em que a sua oração não é tão intensa, não tem aquele fogo, não tem aquele derramar de... Mas você tá lá e é aquela rotina, é aquele dia a dia que vai te construindo, que vai te dando o material para você se tornar aquela pessoa que você deseja. Então, você tá lendo uma página por dia. No final do livro, você às vezes vai pensar, poxa, terminei, mas não... Às vezes a gente quer uma transformação assim magnífica, estrondosa. E não é uma coisa... Você termina de ler um livro e depois de um tempo você passa por uma situação que te faz lembrar daquele livro e aí você pensa, poxa, aquela história terminou desse jeito. Se eu continuar nesse caminho, eu posso chegar a este lugar. Então as coisas vão se conectando com o tempo. A pessoa que você quer ser, ela não é formada do dia para noite. A pessoa que você quer ser, ela não vai se formar do dia para noite. Não vai ser um acontecimento, não vai ser um acidente que vai te fazer ser essa pessoa. Vai ser dia a dia construindo a pessoa que você quer ser no futuro. E essa construção, ela, às vezes você não vai ver os resultados no primeiro momento, mas quando você passar por aquela situação, você vai lembrar, eu posso agir dessa forma. Quando você estiver com o corpo e a saúde melhor, você vai pensar, poxa, valeu a pena ter ido todos os dias. Quando você estiver com uma maior intimidade com Deus, sentindo o Espírito, sentindo que você é uma pessoa melhor, que você vive uma vida mais bela, mais harmônica, mais leve, mais pura, você vai pensar, poxa, valeu a pena todos os dias que eu acordei mais cedo para estar na presença de Deus. Então, é no dia a dia que isso vai se construindo. E o quarto ponto, né, que a gente... E o quarto ponto, que é... E o quarto ponto, que é o que eu considero mais importante, é o hábito não se constrói sozinho. Eu vou começar pelo exemplo do treino. Você quer ter um corpo mais bonito, então você se matricula na academia e você vai 5 vezes na semana. Mas não adianta você ir 5 vezes na semana, não adianta você se dedicar ao seu treino se você continua comendo mal, se você continua bebendo, se você continua consumindo uma quantidade exorbitante de comida, se você continua indo para as festinhas com seus amigos e enchendo a cara de cerveja. Você não alcança o que você deseja, porque um hábito precisa do outro, assim, você precisa unir as coisas, você precisa treinar e você precisa se alimentar. Na questão por exemplo, o hábito da leitura, eu quero me tornar uma pessoa mais inteligente, eu quero ter sabedoria para lidar com as minhas emoções, para lidar com as pessoas ao meu redor, então eu vou começar a ler. Não adianta você apenas pegar um livro e começar a ler. Você pode ler, tem aquele pessoal que ensina, leia 10 livros em um mês, leia mais rápido, consuma uma quantidade... Isso não adianta, porque não adianta você ler apenas se você não medita, se você não contempla a verdade, se você não examina, se você não avalia as situações. Então a leitura, ela vem acompanhada de uma meditação, de um exercício mental de tentar fazer associações.
E então são duas coisas. Você precisa ler para você ter repertório e você precisa meditar sobre aquilo que você leu e sobre os acontecimentos da sua vida para você tentar criar uma ideia, para você tentar criar uma solução para o seu problema. E é assim que isso acontece. Na questão da oração, por exemplo, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero falar com Deus, eu quero ter uma vida religiosa, eu quero ser mais assídua na igreja, eu quero ser mais caridosa, eu quero ser mais amável, eu quero ser uma pessoa melhor. Aí você vai, não, eu vou orar todos os dias, eu vou fazer uma oração, 6 horas da manhã, eu vou rezar o texto. Isto sozinho não te transforma, porque a oração ela precisa vir acompanhada da pureza de coração. Então, se você é aquela pessoa que está orando, que está rezando, que está buscando a Deus, mas não tem nenhuma intenção de abandonar os seus pecados de estimação, que é aquela mulher que está dando bola pro marido da outra, aquela mulher que está conversando, com conversinha com um homem casado, é aquela mulher que está se vestindo de forma inadequada, é aquela mulher que é fofoqueira, maliciosa, que difama, que espalha comentários ruins, que é invejosa, que não adianta, você precisa como é que se diz? As coisas precisam andar juntas, em comunhão. A busca por Deus e o autoaperfeiçoamento. Você precisa querer, se você quer buscar a Deus, você precisa modificar a sua vida para que quando Deus vier e essa intimidade se formar, você precisa orar pedindo para Deus que você abandone seus maus hábitos para que você se torne uma pessoa melhor e ao mesmo tempo se esforçar para viver uma vida completamente diferente da que você vive. Não adianta você querer ter intimidade com Deus se a sua vida é impura, se a sua vida é falsa, se a sua vida é mentirosa, se a sua vida é de pecado. Deus e o pecado não se misturam. Então, não adianta você, eu vou comprar o café com Deus, vou fazer o devocional da fulana de tal todos os dias e aí eu vou me tornar um ser celestial. Não vai. Existe uma prerrogativa, existe um caminho que você precisa seguir. E esse caminho, ele inclui uma pureza de coração, um autoexame, um autoaperfeiçoamento, abandono de práticas pecaminosas. E aí, às vezes a gente nem sabe. Grandes problemas da nossa geração é que a gente passou mais tempo na escola aprendendo coisas inúteis, aprendendo coisas que nós nunca nem usamos e ninguém se preocupou em nos ensinar virtude, moral, ética, respeitar o espaço do outro, pudor. Nossa, brasileiro tem um problema com pudor, com imoralidade, com modéstia, que é um absurdo. Assim, a gente não tem essa compreensão de como essas coisas nos atingem. Então a gente escuta música com conteúdo imoral, a gente assiste Então a gente escuta música com conteúdo imoral, assim, coisa perversa, e ainda coloca para as nossas crianças escutarem. A gente assiste filmes que não tem conteúdo nenhum, apenas cenas eróticas. E a gente vai vivendo essa vida como se nós fôssemos animais. Nós somos humanos e a gente precisa buscar aquilo que é próprio do ser humano. Viver como buscar a excelência, buscar viver da forma mais excelente possível, mais virtuosa,
mais reta, mais pura, mais justa. E é esse o caminho que eu quero e é esse o caminho que eu quero percorrer com vocês. Aqui na escola, eu quero que a gente tenha esse tipo de conversa profunda, que alimenta a alma, que faça você pensar 2, 3 vezes antes de cometer um adultério, antes de cometer uma inveja, antes de desejar o mal do próximo, antes de querer fofocar sobre a vida dos outros e trazer males para as outras pessoas, antes de querer se vingar. Eu quero que você tenha uma alma que exale a essência de Deus. Eu quero que você seja uma mulher diferente, que não se acostuma com os males deste mundo, mas que pela sua vida, pela sua retidão, pela sua bondade, as outras pessoas sejam transformadas. Então, eu espero que depois dessa aula você continue conosco. O planejamento da escola é que sejam aulas semanais, que nós vamos falar sobre todos os assuntos que envolvam o universo feminino. Então, eu quero que seja uma escola para que você se torne uma pessoa melhor, mais madura, mais estável emocionalmente, mais espiritualizada, mais íntima de Deus, mais reta e mais pura, assim, que você alcance um nível de virtude que na nossa sociedade a gente não vê. As pessoas estão completamente iludidas e cobrindo-se de máscaras para ofuscar os seus pecados. Eu não quero que você use máscaras. Eu quero que você olhe para dentro de si, se reconheça e queira ser melhor. Melhor para o seu marido, melhor para os seus filhos, melhor para os seus pais, melhor para no seu trabalho, melhor para Deus, melhor para si mesmo. E que você encontre ao longo desse caminho a fortaleza para viver uma vida de esforço, de dedicação, de abnegação, de sacrifício, mas sabendo que tudo isso vai cumprir o seu propósito, vai dar sentido à sua vida, e no final você vai ver: valeu a pena me tornar esta mulher, valeu a pena percorrer este caminho para ser quem eu sou hoje. No futuro, eu quero que você pense desta forma: valeu a pena todo o esforço, toda a dedicação, todo o sacrifício para que eu me tornasse essa pessoa, e para ver as pessoas ao meu redor mais felizes, mais realizadas e mais íntimas de Deus, porque a minha vida foi transformada e eu quero transformar a vida das outras pessoas com esse amor, com essa paz, com esse espírito de retidão. E aqui a gente chega ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês fiquem conosco, e eu espero que a comunidade, que a escola seja um ponto de ruptura na vida de vocês, que a partir de agora vocês comecem a pensar em como se tornar uma pessoa melhor. Até a próxima.